Eu acredito que todos conheçam o Breno, então eu vou ser breve. O Breno é bastante conhecido, né? Aqui na nossa casa, ele é um querido irmão do nosso coração e um trabalhador incansável. E ele ministra as aulas às terças-feiras da coleção André Luiz. E lá no Lar Amélie Boudet, às quintas-feiras, ele coordena a equipe dos trabalhos. Nós estamos, então, no 5º livro, não é, Breno? Parabéns, parabéns para sua família. E receba o nosso abraço carinhoso em nome da diretoria desta casa. Muito obrigada, e agora eu passo a palavra a você. Boa noite. Tudo bem? Pedi para desligar o ar, porque minha voz ela já é fraca. Aí eu fico emocionado, fica mais difícil. Eu vou parar de chamar o Rodrigo para cantar antes, porque ele cantando emociona, né? Aí eu fico nervoso para começar a palestra. Eu não costumo ficar nervoso, aí na palestra eu fico. Bem, gente, como é óbvio, eu estou muito feliz. Pode aumentar um pouquinho o som? De ver todos vocês aqui, né? Uma felicidade muito grande. Queria começar agradecendo a diretoria da casa por ter cedido esse dia que é muito importante. Podemos falar que é o dia mais importante da casa, porque é o dia do estudo do Evangelho. O Evangelho é o nosso guia de vida, né? Queria agradecer, não está aqui presente, mas o David, que me ajuda a editar os livros, né? Para chegar nessa... Isso daqui não é na contribuição minha, não. Essa capa, tudo isso, é o David que me ajuda na edição. O Ricardo, do Instituto Candeia, que distribui o livro para o Brasil inteiro, né? Então ajuda que a editora Vida no Mundo Espiritual, que é uma editora pequena, independente, consiga distribuir o livro por todo o país, né? Queria agradecer quem comprou o livro na pré-venda, né? Ajuda muito, justamente porque é uma editora independente, os custos são muito altos. Então quem comprou na pré-venda ajudou a diminuir o custo. E como o livro não visa lucro, o lucro vai para a ONG Semear, acaba ajudando a editar o livro e ainda ajuda a ONG, né? Queria agradecer a Karina, essa querida amiga, ao meu tio Emanuel, que não pôde estar aqui presente, que eles fazem a revisão. Eu sempre mando para eles. Eles não sabem, mas eu mando ao mesmo tempo para eles, né? Se eles concordam, aí eu fico tranquilo. Sobre algo, algum tema, algum estudo, né? O livro. Se eles discordam, já falei, tem algo que eu tenho que analisar, tem algo estranho, né? Então, eu agradeço. Eles leram um livro lá no rascunho, imagina um rascunho do meu livro, né? Aquela beleza. Eles leram, me ajudaram. O Alexandre Pérez, que fez o prefácio, não sei se ele consegue... Ah, Alexandre lá. Nosso querido amigo aqui, trabalhador espírita, divulgador da doutrina, estudioso. Eu convidei ele para fazer o prefácio. Também, coitado, leu o livro no rascunho, né? Um monte de coisa errada, mal escrito, que depois vai sendo refinado, né? Ele fez o prefácio do livro. Agradecer a minha mãe, que está aqui presente, vem de São Paulo. A minha esposa, né, que está aqui, sempre me ajudando, me apoiando. Está grávida, agora vai nascer a nossa filha, Beatriz. Está aqui já, né? Daqui 2 meses está aí. Está terminando o processo de imersão no mundo tridimensional. Olha que bonito. É o nascimento, né? E no livro também é como um nascimento, né? A gente tem o livro, quem publica um livro tem ele como um filho. E esse é o 2º livro da coleção, né, André Luiz. É o 2º livro que eu lanço estudando a coleção André Luiz. O primeiro foi Lições do Nosso Lar. E quem quer estudar, a gente recomenda ler também o Lições do Nosso Lar, que nele eu fiz um trabalho mais de superfície, de piso, de base, para quem quer entender o estudo sobre o mundo espiritual. Então é legal ler os 2 juntos. E por que esse projeto? Porque é um projeto de publicar um livro que é um estudo de um outro livro.
É como se fosse um curso sobre um livro, uma aula sobre um livro, porque é assim que nós precisamos encarar André Luiz. Nós precisamos entender humildemente que nós precisamos sentar na cadeira, na carteira, como estudantes, e estudar André Luiz. Tanto para entender o mundo espiritual, quanto para retirar lições morais muito profundas, lições muito importantes. É importante entender que em nenhum momento André Luiz afronta Kardec. Ao contrário, ele aprofunda e explica. Ele amplia sua capacidade de absorver o conhecimento que está em Kardec. A gente tem que lembrar que a fonte é mais do que idônea. Quem psicografou André Luiz? Chico Xavier. Quem era o guia do Chico? Emmanuel. Quem que trouxe André Luiz para psicografar? Emmanuel. Quem fez os prefácios do livro do Chico? Emmanuel. Isso em 1950. Nós estamos caminhando para 2020. Ou seja, em 70 anos, todas as obras mediúnicas confirmaram e aprofundaram o que André Luiz trouxe. Mais do que isso, recentemente, Manuel Filomeno, que é um espírito que se manifesta pelo Divaldo, que é hoje o médium que nós temos de maior renome no espiritismo, o mais respeitado, falando que existe um marco divisor no espiritismo. Esse marco é André Luiz. Ele falando isso. Que ninguém até hoje foi tão profundo para explicar como é a vida no mundo espiritual. E tão preciso. E fala ainda mais, é dever de quem quer estudar o mundo espiritual, estudar André Luiz. Estudar. Nós temos que aceitar e temos que estudar. E eu queria falar rapidamente desse espírito que me ajudou. Esse gráfico eu mostrei para vocês no outro livro. Por quê? Porque nós formamos uma equipe de trabalho. Eu, o Antônio, o Archad e outro que é o do próximo livro. É uma equipe de trabalho. Então, somente isso. Os 3 espíritos trabalham comigo. E espíritos são pessoas, são amigos que me ajudam a entender, me ajudam a aprofundar nesse estudo. Então, o Antônio é um espírito amigo que se manifestou. Cadê a Bel? Não sei se ela vai lembrar, mas a primeira reunião mediúnica ainda lá, no outro prédio, ele apareceu na reunião mediúnica carregando uma pilha de livro, falando, a Bel descreveu desse jeito, ela não vai lembrar, a gente lembra, né? Porque quando é com a gente grava, né? A gente fica feliz, é uma comunicação para nós. A Bel descreveu assim, tem um espírito do seu lado, carregando uma pilha de livro, falou que você tem que estudar e montar um curso. Ainda fui eu estudar, começar a estudar, fiz a proposta para a diretoria, foi aceito, né? Montamos o curso de terça. Então é um espírito amigo que ajuda a estudar e a entender. Não está trazendo nenhuma revelação nova, mas está ampliando, colocando luz sobre algumas questões que estão ali e estão em sintonia com Kardec. Ele me ajudou a encaixar algumas peças do quebra-cabeça que eu não conseguia encaixar, mas que eu via que estava precisando encaixar. Porque desde criança eu tenho desdobramento consciente. Eu já visitei algumas esferas do mundo espiritual. Então não encaixava o que às vezes eu lia, ou às vezes assistia uma palestra, uma explicação, com o André Luiz, com o Kardec, aquela coisa não encaixava. E ele me ajudou a encaixar. Então esse livro ele é fruto de um estudo incessante, ele é fruto de desdobramentos que eu fiz, psicografias desse texto, desse espírito, e muito estudo. E o que a gente tem que entender? Ele ajudou a entender. O espiritismo ele traz uma renovação para a religião. É um novo modo de encarar a religião, de encarar Deus, de encarar as leis divinas, o universo. Dentre várias questões, ele traz a que se refere à vida futura nossa. A vida não é só isso. A vida continua. Ela continua em outro mundo. Ela continua em um outro universo. Você não sai da imagem de
eterno sofrimento ou um céu fácil e eterno também, de alegria simplesmente. Né? Ela bem mostra como é. Existe um mundo, existem regiões desse mundo. Regiões infelizes e regiões felizes. Você vai habitar a região que está em sintonia com o seu espírito. E o André Luiz, ele vem e traz uma outra visão, ampliando esse conceito. Ele vem e fala, sabe aquelas regiões do mundo espiritual? Na verdade, não são regiões, são esferas, são mundos paralelos. Chico desenhou esse desenho no livro Cidades do Além. O espírito Lisias, sabe Lisias, aquele que recebe André Luiz, ajuda ele no nosso lar e tal? Pois bem, é dele. Tentando retratar o que seria esse mundo espiritual, esse universo. Inclusive agradecer a editora IDE, que cedeu os direitos. Esse desenho está no livro Lições dos Mensageiros, e nós pedimos autorização para explicar, e ela cedeu e a gente pôde colocar. E aí nós temos que quebrar a primeira barreira. Nós vamos precisar quebrar 2 barreiras para entender esse desenho. Para entender André Luiz e, na verdade, para entender todas as obras mediúnicas. A primeira, esse universo, esse mundo espiritual, é formado de matéria. Ele é concreto. Ele existe, é um lugar. Quando você está lá, você está pisando no chão, olhando para um céu. Ele é formado de matéria. Ah, mas chama mundo espiritual? Sim, para designar a próxima morada do espírito. Mas é um universo paralelo ao nosso. No livro Missionários da Luz, tem uma passagem que eu gosto muito, quem veio de terça-feira já até decorou, que o mentor de André Luiz fala: não somos 2 raças antagônicas, ou 2 grandes exércitos, rigorosamente separados através da linha da vida e da morte, mas sim a grande e infinita comunidade dos vivos. Todo mundo está vivo, simplesmente separado pelos impositivos da vibração. Vibração do quê? Do fluido cósmico universal, da matéria elementar primitiva. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Ah, então 2 elementos do universo? Kardec pergunta. Espírito e matéria? Sim, os espíritos respondem. E Deus, o Criador de tudo. Então Deus criou o espírito e deu o instrumento, a matéria. O mundo espiritual é um lugar. Ele é Deus? Não, ele é um lugar. Ele é espírito? Não, ele é um lugar. Ele tem que ser o quê? Matéria, em outra escala, óbvio. Questão 85. Qual dos 2 mundos é o principal? O físico ou o espiritual? O que os espíritos respondem? O espiritual, que é pré-existente à existência do físico e resiste à destruição do físico. Ele é um lugar. Questão 278. O universo físico é um pálido reflexo do universo espiritual. Pálido reflexo. Os espíritos estão falando, olha, tá vendo esse mundo aí que você tá? Você acha bonito? E é bonito mesmo, né? Bonito e tal. Em razão da matéria de vocês ser muito densa, ela é um rascunho, ela é um esboço, é um pálido reflexo do nosso mundo, desse outro universo. Ele chega lá no universo espiritual, quando ele chega, nós vamos ver numa parte da viagem, ele fala para o mentor dele, mas não é possível que existe tudo isso. Um mundo assim, ele estava no nosso lar, que é uma outra esfera, viaja para uma esfera. Mas como é que existe um mundo assim do lado da Terra, né, do mundo físico? E eles não veem. Aí o guia espiritual dele fala, o mentor dele fala, o Aniceto. André, ou seja, existe, André, outros mundos sutis, dentro de mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Então a gente está vendo aqui didaticamente, mas elas estão todas coexistindo. São universos paralelos ao nosso. Eu fiz um desenho, aí foi com a ajuda do Antônio, mas ele é bem feinho, porque um dia que eu fizer um desenho bonito, vocês têm certeza que é muito mediúnico, porque coisa feia. É descrevendo o nosso universo
E aí nós temos o universo espiritual, muito mais complexo que o nosso. Eu usei os nomes que estão na doutrina. Mas nós temos que entender, por exemplo, trevas, abismo, é um nome muito místico. É uma esfera, é um mundo. Quando você vai lá, se alguém se desdobrar daqui e ir até lá, ou desencarnar e estar com sintonia e ir para lá, quando estiver lá, vai estar em um mundo. Vai estar pisando no chão, vai estar olhando para o céu, vai estar vendo o céu, vai estar vendo o sol, vai estar vendo o chão, vai ter uma cidade. Leiam Libertação, é uma cidade lá, nesse mundo. Tudo que nós conhecemos sobre o mundo espiritual se refere a essas 4 esferas. Aqui nós estamos numa zona de contato com o mundo espiritual. Vocês não estão vendo, né? Mas, por exemplo, tem amigo espiritual meu aqui junto, me orientando na palestra. Ele está nessa zona de contato e pode passar para as outras esferas. O livro Lições dos Mensageiros trata da história do André Luiz saindo daqui, fazendo uma viagem até aqui, entrando em contato conosco. Ele para um tempo nessa daqui. O livro Libertação é André Luiz aqui e fazendo uma viagem até aqui. Não existe baixo e cima, existe densidade. Existem mundos mais densos e mundos mais sutis. Na verdade, são universos paralelos. Há, André, outros mundos sutis, dentro de mundos grosseiros. Verdadeiras e maravilhosas esferas que se interpenetram. E vamos falar um pouquinho do livro, para dar tempo. Falei para a Karina que se fosse para falar tudo que eu quero aqui, a gente vai ficar 3 horas, mas estou brincando. Só umas 2, a previsão. Ninguém quer ver a novela, né? A gente vai falando, estou brincando. O livro Os Mensageiros, olha aí. Aí é nosso lar. Ele está pisando no chão. Tem um prédio. André Luiz junto com Tobias e não conheceu o Aniceto. O Aniceto, ele era o coordenador desse ministério da comunicação. Olha que prédio enorme, tem floresta. Olha o pessoal indo estudar. E aí é um ministério da comunicação onde eles tratam de médiuns que falharam, dão palestras para quem quer estudar a respeito da mediunidade, que é a comunicação interdimensional. Quem vem de terça sabe que tem reunião mediúnica lá, no mundo espiritual. Já fica o convite para amanhã, quem quiser vir, curso de terça-feira. E André Luiz foi lá estudar, porque ele entrou agora nesse ministério, ele queria estudar a comunicação entre dimensões, queria entender melhor. E lá ele assistiu uma palestra, se preparou para a viagem e tudo mais. E aí ele conheceu... deixa eu fazer um parênteses. Esses desenhos é de um site que chama Projeto Imagem. Ele pegou as obras do André Luiz e de outras obras famosas e desenhou o livro inteiro. Eu destaquei alguns slides só para ilustrar e ficar mais didática a nossa conversa. Mas é muito bacana para quem quer estudar, é muito legal mesmo. E ele conheceu Otávio. Otávio foi um médium que falhou. 2 vidas físicas atrás, ele levou uma vida muito desregrada, muito densa, muito largada, desencarnou, foi para uma região infeliz, para uma esfera infeliz. Foi socorrido, levado para o nosso lar. Ficou 30 anos lá. Trabalhou, estudou, se preparou e programou uma nova vida física. A programação dessa vida é a seguinte. Começou fácil. Ele não ia se casar. Aí já metade do caminho andado. Tô brincando, minha esposa está aqui. Brincadeira. Tenho certeza que ela lá no mundo espiritual fala, no quesito paciência eu quero evoluir 10 vidas nenhuma. Ele diz, eu sei como. Tem um menino aqui para reencarnar, você vai casar com ele. Eu não tenho dúvida que foi algo assim. Mas então, a programação de vida dele era não casar, ia passar por algumas dificuldades financeiras, ia ser um médium ostensivo, isso significa desenvolver bem a mediunidade, interagir com o mundo espiritual. E apesar de não casar, ele iria receber 6 amigos de nosso lar como órfãos. Ele iria adotar esses 6. E juntos, depois de um tempo, iriam desenvolver trabalhos espirituais. Aliás, na área
na seara espírita, divulgando o evangelho e divulgando o espiritismo. E lá foi ele reencarnar. Começou bem, reencarnou numa família espírita. Para quem é médio ostensivo sabe o que eu estou falando, inclusive minha mãe, né? Que reencarnou numa família católica. O médio ostensivo se complica um pouco. E aí, o pai dele, veio a primeira dificuldade, a mãe dele desencarnou, quando ele tinha 15 anos. E o pai dele casou de novo. Mas era uma madrasta amorosa, carinhosa, que envolveu ele em muita luz e muito amor. Mas ele já tinha se revoltado, não aceitava as dificuldades financeiras que a família passava, não aceitava o pai se casar de novo, fixou nas coisas ruins que apareceram na cabeça dele, começou a dar abertura para obsessores, influências infelizes, porque não tem jeito, tudo é sintonia. Você começa a fixar em aspectos negativos, começa a sintonizar nessa sintonia, né? nessa área. E apesar dos amigos espirituais, apesar do pai amoroso, da madrasta amorosa, ele foi se desviando, continuando na casa espírita, mas foi se desviando. Entrou em um processo de obsessão e começou a confundir mediunidade com alucinação. Começou a não acreditar mais na mediunidade dele, começou a achar que ele estava alucinado. Procurou um médico. O médico falou, você é jovem, tem que curtir a vida, começar a vida sexual, beber até cair, aquela história toda. Mas tem que curtir a vida. Está faltando isso, por isso você está alucinando. E ele seguiu o conselho do médico, foi curtir a vida. Alucinar. Enquanto tentava continuar no centro espírita. As duas coisas ao mesmo tempo. Não conseguiu, porque o espiritismo visa libertar consciências das trevas, da ignorância. Visa despertar a sua consciência como espírito imortal que você é. Filho de Deus. E nenhum espírito desperto consegue viver sem dignidade. Nenhum espírito desperto bebe até cair, usa droga. Nenhum espírito desperto come até passar mal. Tem uma vida desregrada. Então as duas coisas não casam. As duas coisas não tem como casar. E aí vem uma outra dificuldade. O pai desencarnou, como previsto. A madrasta adoeceu gravemente e precisou ser internada. Só que ela tinha 6 filhos. Lembra dos 6 que ela deveria receber? Vocês acham que ele recebeu e adotou eles? O que vocês acham? Ganha um passe semana que vem. Não pode falar quem leu o livro. Não recebeu os 6 amigos de nosso lar. Rejeitou os 6. Passou a viver cada vez mais de forma desregrada. Casou num casamento não programado. Alcoólatra, veio a desencarnar. Foi novamente para uma região infeliz do mundo espiritual. Foi socorrido novamente e foi levado para o nosso lar. Estava em tratamento médico quando André Luiz conheceu ele. E que lições a gente pode tirar disso? Primeiro, Deus é infinita misericórdia. Deus é amor puro. Deus é bondade. Nós achamos que nós sabemos amar, mas Deus está numa escala de amor para nós incomensurável. Ele ama cada um dos seus filhos. Então, Otávio errou 2 vezes, ele foi socorrido 2 vezes. E terá a chance de resgatar quantas vezes forem necessárias. Ele terá que colher os frutos amargos que plantou. Terá que resgatar o que fez de errado. Sofrerá como já estava sofrendo. Mas Deus é amor. Deus é bondade. E sempre dá a oportunidade de recomeçar. Sempre dá a oportunidade de mudar o plantio. Nós podemos sempre recomeçar. Não é à toa que tem aquela frase muito conhecida do Chico. A gente não pode voltar e fazer um novo início. Nós podemos recomeçar e fazer um novo final. Isso a todo momento. O que mais a gente pode entender disso? Não existe
determinismo. Existe programação de vida. A programação de vida vai prever o quê? Eles puxam lá a sua capivara, né? Está aqui, o que você fez na outra vida, e faz uma programação de vida, considerando dificuldades que você vai passar e trabalhos em sintonia com Deus. Não há programação de vida para o mal. Não há programação de vida para o erro. Não existe isso. Existe programação de vida para dificuldades e trabalho no bem. E o que vai determinar? O seu dia a dia. As mini decisões diárias. O seu livre arbítrio. Não adianta você errar e falar, isso aqui estava programado, eu ia passar por isso sim. Não. Não há programação de vida para errar. E sim para acertar. Nossas decisões diárias que vão decidir se nós vamos errar ou não. Mas é importante entender que em outras vidas nós não fomos bons, agricultores. Então é normal na programação de vida, às vezes chegar lá um cesto com comidas não tão digeríveis para você alimentar seu espírito. Isso é comum. É comum em algum momento da sua vida você receber uma fase de dificuldades. Ela vem. Aí você abre o cesto lá, só tem fruta ruim, comida ruim. Só que quem que plantou ela? Foi você, no passado. Otávio fixou nas questões difíceis na vida. E não fez o que deveria fazer, que é aceitar as dificuldades tais como elas se apresentam, com resignação. Tentar fazer o melhor que é possível com essas dificuldades. Viver em sintonia com o Evangelho, numa vida correta e digna, despertando como espírito imortal. Ele tinha que fazer o melhor que era possível para enfrentar as dificuldades. E eu vou contar uma história de uma pessoa. Uma história real. Uma mulher de uns 35 anos, que o marido desencarnou de uma forma não prevista. E ela tinha 2 filhos. Um menino de 1 ano e pouco e uma menina de uns 2 anos e meio. E ela trabalhava em uma profissão que o salário não era bom e não tinha bens materiais. Foi a cesta de dificuldade que chegou para elas. Ela tinha 2 opções: fazer o melhor com o que Deus lhe deu, fazer o melhor, vivendo em sintonia com o Evangelho, vivendo dignamente, despertando a consciência imortal. Ou se queixar, reclamar, brigar, desistir, se revoltar. E o que ela escolheu? Lutar, ser feliz. Ela escolheu fazer o melhor que ela podia. E eu posso falar isso porque é minha mãe. Para quem não sabe, meu pai desencarnou muito cedo. Eu tinha 1 ano e meio de idade. E ela escolheu isso. Ela escolheu ser feliz. E nessa escolha que ela fez, incluía acordar às 7 horas da manhã e trabalhar até às 23 horas. E acordava no outro dia feliz cantando. Nessa escolha que ela fez, e aí é importante a gente entender, Deus é infinito amor, misericórdia, bondade. Quando ela escolhe lutar, aceitando as dificuldades, fazendo o melhor, em sintonia com o Evangelho. Vocês vão ter que decorar isso, vou ficar falando até vocês decorar. Vivendo dignamente, corretamente, honestamente, despertando a consciência imortal, Deus, que é infinito amor e misericórdia, socorre. E ela recebeu ajuda. Recebe. Sempre quando você enfrenta suas dificuldades, a ajuda chega. Recebeu a ajuda da minha avó, que me ajudou a me criar. Eu sou criado com a avó, Por isso que eu sou meio mimado, Não sou inteiro porque minha avó era brava, então eu sou meio mimado. E meu tio Emanuel, minha tia Zuleida ajudaram. Então, quando você enfrenta
Você abre o cesto, é difícil. Você fala, mas eu vou enfrentar, eu vou fazer o melhor possível, em sintonia com o Evangelho. Deus vem e fala, toma ajuda. Quando você pega e abre a cesta, só tem limão, e você escolhe fazer uma limonada, Deus vem e fala, toma um pouquinho de açúcar para dar uma adoçada. Deus quer isso. Ele quer que você luta, Ele quer que você cresça, Ele quer que você evolua. E aí nós temos que entender que então, a felicidade está em nossas mãos. Quando você lê toda a coleção André Luiz, para mim é a mensagem mais forte. A felicidade está em nossas mãos. Porque Deus, que é infinito amor, infinita luz, infinita misericórdia, infinita bondade, te deu o maior presente do mundo, que é ser filho dele. Ele colocou dentro de você, conforme está na questão 621, plena consciência das leis divinas. Há dentro de você um tesouro incomensurável, potencialidades absurdas, potencialidades divinas. Vive dentro de nós um eu que tem perfeita sintonia com Deus. Mas é como se estivesse em um cofre. E ele te dá a chave. Mas ele está ali como se fosse num cofre. Você só vai conseguir abrir e usar essa chave quando você aceitar conscientemente, efetivamente, que é filho dele. E isso leva em conta despertar hoje, agora. E despertar hoje, agora, é viver em sintonia com isso. Porque se o seu dia a dia não leva em conta os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Espiritismo, você continua dormindo. E assim não tem jeito. Você ainda não despertou como filho de Deus e não vai conseguir acessar esse tesouro que tem dentro de você, que é amor puro. Por isso que nós ficamos tão felizes quando vemos um ato de carinho, um ato de amor, quando fazemos caridade, porque esse eu nosso, que tem sintonia com Deus, vibra tão forte que você se emociona. Então a chave está em nossas mãos. Não importa que a colheita, ou plantio no passado, não foi dos melhores. E hoje chegou para você uma cesta de dificuldades. Importa você aceitar ela com resignação, fazer o melhor possível em sintonia com o Evangelho. Fugiu o último. Vivendo dignamente, despertando como consciência imortal. Eu teria muita coisa para falar para vocês, eu vou só... Teria muita mesmo, mas não vai dar tempo. Eles fizeram uma viagem, saindo lá e passando pelas regiões. André Luiz, ele destaca o corpo brilhando. E aí quem quiser comprar o livro, tem todas as lições, eu falei uma, hein? Tem um monte. Tá tudo lá. Ele destaca, por exemplo, o corpo começa a brilhar. Aqui, quando ele fala, diminui a luz. Não vamos ferir quem mora aqui e não tem essa capacidade. Olha que lição moral para nós, que gostamos de contar vantagem, que gostamos de ficar falando o que temos de melhor. Virtude não é uma voz que fala, já dizia Emmanuel. É um poder que irradia, naturalmente. Então a gente tem que aprender com isso. Ele chega, eu vou contar rapidamente, esse é um instituto, tem uma colônia que chama Campo de Paz. Lá no Umbral, né, como tem o Umbral, lá no Umbral tem uma esfera espiritual. Um mundo, tem céu, tem nuvem, é um mundo. Ele chega lá, nessa instituição, que é mantida por uma colônia. É quase como se um país quisesse abrir uma colônia, um instituto de socorro no meio da Síria, no meio da guerra. Então, e ali tem muitas brigas, guerras, tem espíritos infelizes, isso tudo tem lá também. Então eles têm que montar um verdadeiro sistema, inclusive defensivo. E aí ele conhece Alfredo e Ismália. E conhece a história de Alfredo e Ismália. Eu vou contar para vocês rapidamente, que também é interessante.
O Alfredo contou que ele não era um bom pai, um bom marido na vida anterior. Ele era hoje, aqui já no mundo espiritual, coordenador dessa instituição. Mas na vida passada não foi um bom marido, não foi um bom pai. E ele contou que determinado amigo foi visitar a família e começou a assediar a Ismália. E ela não deu bola, não cedeu. Esse amigo ficou com muita raiva, começou a envenenar o Alfredo. Envenenar ele, falando maldades da Ismália. E o Alfredo começou a ficar impressionado com aquilo, começou a ver maldade onde não existia. E em determinado momento esse amigo pagou para uma pessoa entrar no quarto dela. E quando fez isso, falou para uma outra pessoa. Falou para ele foi lá no quarto, quando chegou no quarto, se surpreendeu com uma pessoa pulando a janela. Ficou com muita revolta, muita raiva, tomou os filhos, abandonou Ismália e foi viajar para a Europa. Ismália adoeceu e desencarnou. Quando ele voltou para o Brasil, esse amigo chamou para o leito de morte e confessou o que ele tinha feito. Alfredo ficou transtornado, virou alcoólico, começou a se consumir e desencarnou. Foi para uma região infeliz, no mundo espiritual, foi socorrido por Ismália, chegou no instituto como doente, entendeu tudo o que aconteceu, entendeu as dificuldades que ele tinha que passar, entendeu que ele precisava se renovar à luz do Evangelho, começou a fazer o melhor que ele podia, começou a trabalhar no bem, recomeçou. E agora ele era o dirigente da instituição. E Ismália era um espírito já bastante mais evoluído, ela era mais evoluída. Em outro dia, eles foram, nessa conversa que eles contaram, eles foram visitar esse espírito que estava em tratamento lá, nessa instituição. E o Aniceto falou, esse espírito, quando encarnado, destruía famílias. Esse espírito, quando encarnado, seduzia mulheres, enganava maridos. Adivinha quem ele é? Ele é um amigo do Alfredo. O Alfredo, e aqui é o... Ó, tem até efeito especial. Aqui é o Alfredo, ele é... E o Padre Luiz traz essa lição para nós. O Alfredo, quando recuperado, entendendo que deveria trabalhar o espírito dele em sintonia com o Evangelho, foi socorrer o Paulo, que era esse espírito, que estava enlouquecido numa região infeliz do mundo espiritual, porque ele destruiu muitos casamentos, muitas famílias. Então ele tinha que trabalhar o perdão, tinha que trabalhar os sentimentos dele. E fazia isso, socorrendo aquele que foi um dos alvos, um dos agentes de destruição. Olha que lição que André Luiz traz para nós, da força do perdão. Quando você perdoa alguém, quem é o primeiro a ganhar? Você. Quem se libertou primeiro? Quem está aqui bem e quem está doente? O perdão ele é libertador, mas tem um sentimento que é mais libertador ainda, que só os espíritos superiores conseguem desenvolver. Para nós é muito difícil. Que é a compreensão. Você compreender o estado do outro. Quando Jesus apareceu depois da crucificação, ele não chegou para o Pedro e falou, te perdoo. Porque ele não precisava perdoar. Ele compreendia o nível evolutivo, a fase e os erros. Quando você atinge o nível de compreender o outro, você não precisa nem mesmo perdoar. Eu ia querer passar outras coisas, mas já deu tempo. Vai ficar muito tarde. Só contar essa parte. Isso é muito legal. A Ismália era de uma esfera muito superior. Quando estava em velocidade acelerada. Sabe como você acelera? E ela foi chamada para tocar uma música. Por quê? Porque a vida no mundo espiritual é vida. Tem encontro social, tem tudo isso lá. E ela foi tocar uma música, olha aí. Adivinha quem tinha formado isso? Uma técnica. Estava lá, tocando a música. Ela trocou uma música tão bonita que ela tocava no piano, ela não cantava, ela só tocava. Mas era num nível tão evoluído que todos sentiam, no íntimo do espírito, a letra. E não só isso, caía luzes sobre ela absorvia essa luz e
distribuía para a plateia em formas de pétalas de flores. Eram energias que caíam sobre eles, banhavam o espírito deles. E André Luiz falou: nunca na minha vida senti tanta paz, tanta harmonia, tanta felicidade. Porque são dons espirituais. Ela estava desenvolvendo as potencialidades divinas que todos nós carregamos. Nós temos que entender que essa lição está falando: amigo, largue seus vícios materiais, desprenda-se do ego que você formou, acesse o seu eu interior e desenvolva suas potencialidades, que são divinas. Até efeito especial, ó. Ó, isso aqui são flores caindo. Mas é legal. Aí tem um carro. Ó. Nós passamos a noite inteira fazendo isso aqui. É muito legal isso. Gente, ele está lá no instituto. Eu estou falando que tem que estudar. Ele está lá no instituto. O Alfredo fala para o André: vai cair uma tempestade, não viaja hoje, viaja amanhã. Você pega meu carro emprestado e vai até a zona de acesso à crosta terrestre. Está lá. Se você não entender que o ministro da palestra, você não vai entender isso. Mas quando ele chega lá, ele descreve uma espécie de um pátio, coisa assim, que ele deve estar estacionado. Ele vai fazer. Então a gente tem que entender isso. Aqui na crosta terrestre, ele vê os espíritos infelizes. E em uma casa os espíritos não conseguiam adentrar, adivinha por quê? Faziam evangelho no lar. Quem faz evangelho no lar tem a presença dos amigos espirituais. Olha eles fazendo evangelho no lar. Eu ia contar a história dela, mas é muito grande. Realmente não vai. Ó, fazendo evangelho, ó. Bonito. Tá 10. Esses aqui são os espíritos. Se eu fizer evangelho no lar, vai acontecer isso? Vai, igualzinho, fácil. Aí você vai levar muita harmonia para sua casa. Não deixa de fazer, não. E aí tem outras histórias, você comprar o livro, vai ler. Tem bastante coisa. Essa daqui tem que postar também. Por quê? Porque a gente tem, até eu fiz um videozinho. Dormir durante a palestra. Quem está dormindo aí, acorda. Porque se vier com a história de que estava desdobrado, trabalhando, não dá. É sono mesmo. Minha mãe sempre vê essa história aí. Minha mãe medita em toda a palestra. Minha sogra. Eu só vive meditando. Não dá. André Luiz ele descreve, eles estão aqui, lembra que eu falei para vocês que aqui a gente não vê, mas é algo assim. Os espíritos e os encarnados. Na verdade, todos os espíritos. Espíritos encarnados e desencarnados. Eles conseguem ver o pensamento aí. Quem está pensando na novela lá, eles veem futebol, polícia. Olha lá. Um churrasco aí. Pense em tudo. E depois não chega perto. Vai ser novela. O outro dormindo. Gente, palestra é para assistir. Não é para dormir. Está com sono? Levanta, toma água, pega um chiclete. Não é para dormir. Se você está dormindo, não está trabalhando mediunicamente, está dormindo. Vamos lembrar disso. E agora, para finalizar, eu queria ler uma passagem, um parágrafo só, do prefácio do Emmanuel, que está também no meu livro. Não é que é bonito, não. É porque é um chamado para a necessidade de despertarmos, de acessarmos esse tesouro que está dentro de nós. Um chamado falando: larga essa animalidade. Tem muito tesouro dentro de você. Você é filho de Deus. Você já pensou nisso? A criatura mais poderosa do mundo, que criou tudo, é seu pai. É melhor que o Superman. É Deus. E você é a obra mais bela de Deus, porque é filho dele. Nossos filhos não são as obras mais belas. Nós somos filhos de Deus. É a obra mais bela de Deus. Mas a gente não entende bem o Deus. Não entende, mas você é filho dele. Tem filho que a gente não entende, pai. Do sofrimento aí.
E ele é Deus porque é vida, e ele não é vida. É verdade. Então ele é verdadeiro. Então, ó, vou ler a passagem. Eu vou ler 2 vezes. Que é um chamado que a gente tem que deixar essas frases perfurarem essa camada que nós temos do ego, da personalidade construída pelo materialismo, para atingir o nosso ego. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, e que só a transformação de ti mesmo te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. E agora eu vou ler de novo. Eu quero que vocês gravem essa mensagem, esse chamado. Que nós possamos sair daqui entendendo que nós temos que viver, aceitando as dificuldades, fazendo o melhor, em sintonia com o Evangelho, vivendo dignamente, despertando, empoderando-se da dignidade de ser filho de Deus. Se procura, amigos, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, e que só a transformação de ti mesmo te proporcionará acesso às fontes divinas. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Que possamos sair daqui com essa consciência que Deus, dentro de sua infinita bondade e amor, nos criou. E pulsa dentro de nós o DNA divino, potencialidades divinas, capacidade de transformar seu dia em algo maravilhoso, desde que você aceite as dificuldades, passe a viver, fazendo o melhor que é possível, em sintonia com o Evangelho, de forma digna, correta e honesta, aceitando que é Filho de Deus. Obrigado, boa noite.